Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus fofos. Eu tô cumprimentando vocês dessa forma porque realmente eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E lembrando que todos os materiais ficarão disponíveis para vocês até o dia 10 do 5, no domingo dessa semana. Porque tem muita gente que não consegue assistir no mesmo momento que eu lanço os vídeos, tá trabalhando, ou tá estudando outras matérias. Isso não vai ser um problema, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? E gente, eu gostaria de agradecer todos que estão fazendo parte do projeto. Na aula passada eu tinha conhecimento só de 400 alunos, eu não sei se vocês repararam, mas eu agradeci ali os 2 grupos de WhatsApp que estavam cheios, tá? Agora somos 1.500 alunos, gente, são 6 grupos de WhatsApp completamente lotados e eu fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo reconhecimento do meu trabalho e obrigado também por abraçar essa ideia e compartilhar com os amigos esse curso de redação. A aula passada nós buscamos entender um pouquinho da visão do corretor. Essa visão do corretor, de novo, que se separa em 2 vertentes, né? Uma vertente comparativa, em que o corretor compara a sua redação com as demais redações ali, daquele espaço amostral que ele tem condição de acessar, né? E uma visão de aplicação do seu texto à tabela. A tabela de correção, os critérios de correção do seu vestibular, que funciona como a linguagem do corretor. Beleza? Eu sei que não é a melhor das aulas, mas é uma aula muito importante porque você tem que ter a noção exata de como o corretor pensa a sua redação, tá? E na aula de hoje, como eu havia falado para vocês, nós vamos entender como se dá o processo introdutório. Muito interessante essa aula, porque de fato a gente começa a estudar a redação e principalmente é uma aula que subjetivamente é muito importante pro seu corretor, até porque a introdução é um convite para o corretor ler a sua redação. Se esse convite não é bem organizado, ele com certeza cria expectativas negativas no seu corretor. E eu tenho certeza que em 3 minutos ali de correção, você não quer que o seu corretor comece a corrigir a sua redação com expectativas negativas. Então a introdução, ela subjetivamente tem que causar um impacto positivo no seu corretor, para que ele não procure por problemas ao longo daquela correção no seu vestibular, beleza? Eu gosto de fazer mais ou menos assim, uma analogia. Gente, a introdução é um convite. Lembra quando você ia nas festas de 15 anos, você tinha um convite. Quanto mais bonito era aquele convite, um convite de casamento também serve para vocês entenderem essa relação. Quanto mais bonito era aquele convite, mais expectativa você tinha para aquela festa. Ou seja, o convite, ele é fundamental, de maneira que ele constrói toda a narrativa que o corretor vai encontrar ao longo daquela redação. Tá? Antes da gente adentrar na teoria, eu gostaria muito de mostrar para vocês um exemplo de introdução de um aluno meu, lá daquele projeto que eu falei para vocês de mentoria, do Juntos na Redação. Essa introdução, ela é muito bem organizada no sentido de que ela tem um repertório sociocultural e cumpre com todas as outras funções introdutórias. Mas calma, vou apresentar para vocês esse exemplo e depois a gente reforça a teoria para depois voltar para a prática, tá? De maneira que eu mostre para vocês outros exemplos positivos e negativos, beleza? Gente, vamos lá? Começando aqui o compartilhamento da tela, tá? Às vezes eu vou olhar para baixo porque eu estou fazendo as marcações no tablet para vocês ir acompanhando em tempo real os meus comentários, tá bom? Gente, eu sei que para muitos essa introdução vai se parecer muito distante. Tá? Muito distante do que vocês estão fazendo. Mas isso não é uma verdade, é uma questão de organização, tá? E se sua introdução se aproxima desse exemplo que eu estou trazendo aqui, que bom, porque é isso que o corretor do seu vestibular espera de você. Quando eu falo corretor do seu vestibular, eu estou falando principalmente do corretor do Enem e de outros vestibulares que cobram a dissertação como gênero, beleza? Tá? Outros gêneros textuais, a gente tem que fazer umas pequenas adequações. Artigo de opinião, carta, crônica, editorial, eu preciso de algumas adequações para fazer com que essa introdução realmente cumpra com a sua função inicial, beleza? Vamos lá, gente. Vamos para as marcações, tá? Vou ler com vocês. A meritocracia é um mito que alimenta as desigualdades. Gente, isso aqui, ó, é a apresentação de uma citação direta. A apresentação de uma citação direta. Vocês vão ver que mais na frente eu vou explicar para vocês que essa citação direta serve para apresentar o tema, tá? O pensamento do historiador brasileiro Sidney Chalub descreve sucintamente a aplicação do princípio meritocrático no Brasil.
princípio meritocrático no Brasil. Vocês têm ideia do que seja isso aqui? Princípio meritocrático no Brasil, grava isso, é o tema da redação, tá? Uma vez que a ideia de crescimento por esforço próprio e trabalho de cada indivíduo constitui uma sugestão utópica ao cenário nacional de falta de oportunidades de ascensão econômica a várias camadas sociais. Gente, da conjunção explicativa até o final do período, tá? Eu tenho uma explicação do porquê que a citação se encaixa com o tema. Essa explicação é o que garante produtividade para o repertório sociocultural. Lembra lá na competência 2 da aula passada que eu falei assim para vocês? Gente, o repertório sociocultural ele tem que ser produtivo. É isso aqui que garante a produtividade. Além desse repertório ser coerente com o tema. Quando eu falo a meritocracia é um mito que alimenta desigualdades, eu estou falando de meritocracia, ou seja, o repertório já está em paralelo com o tema e eu explico o porquê desse paralelo. Beleza? Vamos continuar a leitura. Tal realidade advém da negligência do Estado, que se mostra indiferente à situação e continua a fomentar o discurso meritocrático. Essa negligência do Estado que eu marquei para vocês é a tese da redação, tá? Grava isso, é a tese da redação. Assim, dentre os fatores que corroboram essa vicissitude, cabe citar a ineficiência do sistema público de ensino. Esse é o primeiro assunto que vai ser desenvolvido lá no parágrafo de desenvolvimento 1, tá? E as leis insuficientes criadas para combater o problema, ou seja, o assunto 2 que vai ser desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 2. Esse assunto 2 e o assunto 1 são fatores que comprovam a tese na realidade do tema. Gente, eu vou fazer duas marcações aqui para vocês que eu queria que vocês prestassem atenção. São essas marcações que garantem a apresentação tanto da tese como dos assuntos. Ó, tal realidade advém da... Assim, dentre os fatores que corroboram essa vicissitude, cabe citar. Gente, tanto a primeira estrutura como a segunda estrutura, eu posso dar nome para elas de estrutura de apresentação da tese e estrutura de apresentação dos assuntos. São essas estruturas que garantem a identificação do corretor do que é tese e do que são assuntos, beleza? Gente, essa é uma introdução que eu entendo que é ideal, que está muito bem apresentada, conta com repertório sociocultural e cumpre com a sua função de apresentar o tema, a tese e o assunto 1 e 2. Mas vamos para a teoria. Eu preciso que vocês entendam também esse prisma na teoria, de maneira que a gente tenha condição de identificar isso também na prática, beleza? Gente, então, acompanha aí comigo. A introdução, eu gostaria de ressaltar esses pontos que estão em azul, a parte teórica fundamental dessa introdução, tá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês se perguntassem, qual é a função introdutória? Gente, para todas as redações, tá? Para dissertação, qualquer tipo textual, qualquer gênero textual, a introdução serve para organizar a leitura do corretor. A introdução serve para organizar a leitura do corretor. Eu vou te contar uma coisa. Introdução não serve para introduzir. Se você me responde, Beto, introdução serve para introduzir, você está me falando que você começa o seu texto na introdução. E, na verdade, você não deve, de maneira alguma, começar a sua redação na introdução. Até porque a sua redação começa, na verdade, no projeto de texto. Logo, por isso que eu falo que a introdução é uma consequência do projeto textual. Logo, gente, se ela é uma consequência do projeto textual e o meu projeto textual é composto por tema problematizado, tese e assunto 1 e 2, a função introdutória é apresentar esses elementos introdutórios. É apresentar o tema problematizado, a tese, o assunto 1 e o assunto 2. Logo, os elementos que compõem a introdução são exatamente esses que eu falei para vocês. O tema problematizado, a tese e os assuntos. Ou seja, eu tenho 3 elementos naturais que compõem a minha introdução e 2 estruturas de apresentação. Então, na verdade, eu tenho 5 tipos de elementos. Tema problematizado, estrutura de apresentação da tese, lembra que eu marquei para vocês? Tese, estrutura de apresentação dos assuntos e assuntos. Esses são os 5 elementos que compõem inicialmente a nossa introdução. Isso contando com uma introdução sem repertório sociocultural. Vocês vão ver que quando eu falar de repertório, eu acrescento aqui mais 2 estruturas nessa introdução. Gente,
Se vocês entenderam quais são esses elementos, eu preciso te falar o que são esses elementos. O tema problematizado você já tem. A proposta de redação normalmente te dá esse tema. Tema do Enem do ano passado, o cinema como ferramenta capaz de democratizar o acesso à cultura. Esse era o tema da redação. O tema você já tem. Esse tema problematizado, a gente pergunta para ele o porquê que ele acontece. Ou seja, qual a origem desse tema problematizado? E a gente chega em uma resposta. Essa resposta é a tese. Só que essa resposta, para ser de qualidade, para sua tese ser boa, ela precisa cumprir com 3 características. Precisa ser uma resposta abrangente, precisa ser uma resposta apresentada em poucas palavras e uma resposta capaz de conter 2 ou mais assuntos. Ou seja, essa tese precisa ser abrangente, apresentada em poucas palavras e capaz de conter 2 ou mais assuntos. E Beto, o que são assuntos? Assuntos são fatores que comprovam essa tese na realidade do tema. Beleza? Tranquilo esses conceitos. Se você entende esses conceitos, a prática fica um pouco mais fácil, beleza? Então já entendemos qual é a função introdutória, organizar a leitura do corretor. Entendemos que a introdução não é um início, e sim uma consequência do projeto de texto, e o projeto de texto é composto por tema, tese e assuntos. Logo, a introdução tem a função de apresentar o tema, a tese e o assunto 1 e 2. Sendo assim, eu tenho 5 estruturas de apresentação nessa introdução. Tema, estrutura de apresentação da tese, tese, estrutura de apresentação dos assuntos e assuntos. Agora eu te pergunto, quais são os erros implícitos causados por introduções mal organizadas? Gente, são 2 erros. Primeiro erro, você tem com certeza dificuldade para iniciar sua redação. E essa dificuldade, ela existe só porque você não tem um domínio estrutural acerca da introdução. Vocês vão ver que mesmo em uma introdução muito simples, você já vai ter condição de iniciar sua redação. Até porque em uma introdução simples, eu já começo aquela introdução apresentando o tema da redação. Depois eu apresento a tese e depois eu apresento os assuntos. Isso fazendo um projeto textual antes da introdução. Então o erro implícito, não ter condição de começar rapidamente a sua introdução. Muitas vezes você fica lá, ó, batendo a caneta na mesa sem saber o que fazer para começar aquela redação. Esse é o primeiro erro. Segundo erro implícito, gente, já teve aquele famoso branco? O segundo erro implícito é justamente não conseguir terminar a sua redação. Se você não organiza a sua introdução em tema, tese, assunto 1 e assunto 2, muito provavelmente você vai travar. Você vai travar ao longo da sua dissertação, ao longo do seu desenvolvimento. Até porque você não selecionou os assuntos para desenvolver aquele texto. Então fica muito atento e toma bastante cuidado com esses 2 erros. Primeiro erro, dificuldade em iniciar. Segundo erro, dificuldade em terminar. Tá bom? E, gente, o repertório sociocultural na nossa introdução? Gostaria que vocês prestassem atenção nisso, tá? Todo e qualquer repertório sociocultural na nossa introdução pode ser entendido a partir de uma estrutura de paralelo, seja citação, seja referência a um livro, a um filme, a uma obra de arte, a um personagem, a uma alusão histórica, tá? Essas referências vão servir de paralelo, de maneira que eu apresento essa referência e falo que essa referência pode introduzir o tema, se assemelha com o tema da redação, beleza? Então, sempre que eu usar um repertório sociocultural, vai ser para apresentar o tema da redação. Tá? Eu só adiciono esse repertório sociocultural. Eu não posso mudar a função da introdução. A função da introdução continua sendo apresentar o tema, a tese e os assuntos. O que eu faço é um plus, é um adicional. Aquele repertório sociocultural, ele se adiciona ao tema de maneira a sofisticar, a estilizar a nossa introdução. Beleza? Agora vamos voltar para o primeiro exemplo para mostrar para vocês agora o que seria o tema, tese, assunto 1 e assunto 2 e repertório sociocultural. Beleza? E também vou apresentar para vocês outros exemplos partindo de outras perspectivas e no finalzinho uma introdução desorganizada para a gente ver a diferença que faz a estrutura na introdução. Beleza? Gente, vamos lá, vamos para uma reanálise daquele primeiro parágrafo que eu apresentei para vocês logo no início da nossa aula. Lembrando que esse é um parágrafo ideal de introdução por citação, beleza? Vamos lá. A meritocracia é um mito que alimenta as desigualdades. Gente, essa aqui é a citação. É a citação do trecho integral do que disse o brasileiro Sidney Chalub. Beleza? Então, o pensamento do historiador brasileiro, Sidney Chalub, descreve sucintamente a aplicação. Gente, o que está aqui depois do ponto é a adequação. É a adequação. É a adequação da citação ao tema. Adequação da citação ao tema. O que está em amarelo, princípio meritocrático no Brasil, é o tema. É o tema, certo? E o que está em azul é o argumento da relação. Gente,
Vamos parar aqui para vocês entenderem. Qual é a estrutura de paralelismo de apresentação do tema por citação? Primeira coisa que você vai fazer é apresentar integralmente o trecho citado. Apresentou integralmente o trecho citado, você vai fazer uma adequação. Falar que aquela citação se adequa ao tema. Falou que se adequa ao tema, apresenta o tema. Então já temos 3 passos. Quarto passo, justifica o porquê que a citação se adequa ao tema. Dessa maneira, essa justificativa, esse argumento da relação, ele consegue atribuir produtividade para o repertório em uso, beleza, galera? Então vamos lá. Tal realidade advém da. Quando eu falo que essa realidade advém, que realidade? O tema da redação advém, eu estou falando que o tema tem como origem a tese. A tese aqui é o que está em amarelo, negligência do Estado. Gente, negligência do Estado é uma tese que funciona como origem do tema, ela é abrangente, apresentada em poucas palavras e tem capacidade de conter 2 ou mais assuntos. Beleza? Que se mostra indiferente à situação e continua a fomentar o discurso meritocrático. Assim, dentre os fatores que corroboram essa vicissitude, confirmam, certo? Demonstram que a tese é verdade dentro da realidade do tema. Então, o que está em bege aí, ó, tal realidade advém da, e assim, dentre os fatores que corroboram essa vicissitude, cabe citar, são estruturas de apresentação da tese dos assuntos. Essas estruturas servem para organizar a apresentação da tese dos assuntos e, mais do que isso, demonstrar para o corretor que aquela é a tese e aqueles são os assuntos. Quais são os assuntos, gente? Ineficiência do sistema público de ensino e leis insuficientes criadas para combater o problema. Beleza? Galera, essas estruturas que estão em bege são estruturas de apresentação. Não confundam com modelo textual, tá? Aqui as estruturas, elas determinam a forma de apresentação e não o conteúdo. Se eu determinasse e padronizasse para vocês que em todo o tema você colocaria negligência do Estado como tese, eu estaria padronizando o seu texto, criando um modelo textual. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é organizar as suas ideias, de maneira que eu não suprima a sua autoria, tá? Vamos continuar, gente. Vamos passar aqui. Passamos pela teoria. Segundo exemplo. Esse exemplo, gente, é algo mais simples, tá? Que não conta com um repertório sociocultural evidente. É um exemplo de um aluno que está começando a minha mentoria do Juntos na Redação, tá? Inclusive, queria agradecer muito os meninos que deixaram eu expor os parágrafos, tá? Fico muito feliz com vocês, tá? E contem comigo para continuar evoluindo. Gente, vamos lá. Vamos a partir dessas apresentações, a gente marcar o que é tema, o que é tese e o que são os assuntos, tá? A criação de expectativas a serem atingidas com o corpo sempre foi algo vigente nas sociedades e aqueles que não se encaixam são discriminados. Ou seja, eu fiz uma afirmação geral e não apresentei o tema, beleza? Assim, é evidente a opressão por meio de padrões estéticos. Opressão por meio de padrões estéticos, vocês vão entender como tema da redação, tá? Tema da redação. Essa situação tem como origem, essa situação advém, tá? Tem como origem inegável, ou seja, uma origem incontestável, tá? Para trazer a tese. A tese é o que é mais importante na sua redação, tá? Na mentalidade capitalista, ou seja, tese, mentalidade capitalista, tese. Aqui, ó, estrutura de apresentação dessa tese, tá? Assim, entre os fatores que comprovam essa realidade estão a atuação falha da mídia e a objetificação do corpo. Gente, outra estrutura, só que aqui eu tenho estrutura de apresentação dos assuntos. Olha, assunto 1 e assunto 2. Tá começando a ficar mais claro? Mesmo que em um parágrafo mais simples, a introdução continua com a sua função inicial, que é justamente apresentar o tema, a tese, o assunto 1 e o assunto 2, tá? Vamos continuar. Agora, gente, eu tenho uma introdução mais complexa, tá? Que busca fazer um paralelo, uma referência do tema a um livro. Você pode fazer por citação direta ou uma referência a um livro, a um filme, a uma série, a uma obra de arte, a uma personagem. Depende do que você tem, da circunstância que envolve aquele tema, de maneira que o seu repertório pessoal seja abarcado, de maneira que você consiga tornar esse repertório pessoal produtivo, tá? Para com essa história de querer usar uma citação coringa para todos os temas ou uma referência coringa para todos os temas. O interessante é usar uma referência ou uma citação que se adequa àquele tema, de maneira que o seu repertório não seja superficial e sim produtivo, tá? Vamos lá, gente, vamos fazer as marcações?
O livro Admirável Mundo Novo, da autoria do escritor inglês Aldous Huxley, retrata uma sociedade extremamente organizada, de modo que cada cidadão possui um emprego e função própria. Gente, olha aqui para vocês verem. Tudo que eu estou marcando em verde é uma definição autoral do que seria o livro. Às vezes o livro ele vai além disso, mas o aluno define o livro dessa maneira que está aqui justamente para apresentar o tema. Vocês vão ver o ponto de paralelo. Então aqui, ó, definição do repertório. Beto, eu posso fazer isso com outro tipo de repertório? Pode, com um personagem, um livro, obra de arte, um filme. Depende do que você vai trazer. Sempre defina de acordo com a sua interpretação e, principalmente, direcione essa definição para o tema que você vai apresentar. Ó. Em contrapartida, ou seja, eu vou contestar esse livro. Em contrapartida está a contemporaneidade atual, marcada por uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho pelos jovens, ao contrário da realidade ilustrada na obra. Ou seja, gente, aqui eu tenho o tema da redação. O tema da redação é justamente a dificuldade dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. O livro falava que tinha uma sociedade extremamente organizada, ou seja, totalmente diferente do que vivemos hoje, já que os jovens não têm condição de ingressar no mercado de trabalho. Viram aqui o esquema que o aluno traz para apresentar esse tema? Muito interessante, gente. Isso é um repertório sociocultural extremamente produtivo, tá bom? Então vamos lá. Essa situação tem como cerne, ou seja, essa situação advém da, essa situação tem como origem, tem como cerne, estrutura de apresentação da tese, em que eu mostro para o corretor que a tese é a origem do tema, tá? A consolidação de um imaginário capitalista que elege o lucro como poder aval das relações sociais. Assim, entre os fatores que contribuem para aprofundar essa problemática, posso destacar não só um sistema educacional deficitário, como também a postura meritocrática pelas empresas. Ou seja, vou marcar aqui para vocês, eu tenho tese, certo? Tenho tese. E aqui eu tenho assunto 1 e eu tenho assunto 2. Gente, vocês estão vendo? Eu tenho um padrão de texto. Esse padrão de texto não pode de maneira alguma ser confundido com modelo. É uma estrutura que eu organizo as suas ideias, principalmente para facilitar a apresentação e, mais do que isso, facilitar a identificação dessas ideias pelo corretor, tá? Vamos para o final, vamos para o último exemplo. Tá chegando no fim. Tá chegando no fim. Vamos tentar identificar aqui nesse exemplo que eu já te adianto, não está bem organizado o tema, a tese e os assuntos. Há tempos, observa-se no Brasil as consequências das bolhas ideológicas, sendo uma delas a enorme alienação da maioria da população com o conceito politicamente correto, sendo o mesmo estarrecedor. Esse assunto tem vários fatores que levam a fins drásticos para a comunidade. Entre eles, vale ressaltar o excesso de informação e a intolerância individual. Assim sendo, devem ser perscrutados tais motivos a fim de liquidá-los de maneira eficaz. Gente, provavelmente bolhas ideológicas é o tema, mas você vê que o aluno não evidencia que esse é o tema da redação. Mais do que isso, eu não consigo achar a tese. Eu acho que excesso de informação e intolerância individual. O excesso de informação causa bolha ideológica? Tem que tomar cuidado na seleção desse assunto. Tá entendendo? Vocês viram que nos outros parágrafos, todos os assuntos causavam o tema da redação? Se não, pausa esse vídeo e volta um pouquinho para você ver. Todos os assuntos causavam o tema da redação. Agora, excesso de informação não causa bolha ideológica. Não é porque eu tenho muita informação que eu tenho uma bolha, certo? É claro que essas bolhas, elas são alimentadas pelo excesso de informação e a superficialidade dessas informações, consequentemente. Mas, se eu não evidencio isso na introdução, a introdução apresenta um projeto de texto inicialmente falho. E lembra, a introdução é um convite. O corretor que lê essa introdução, ele é convidado a ver os problemas da redação. Ou seja, você acabou de criar uma expectativa negativa para o seu corretor. Beleza? E, gente, perscrutados. Muito provavelmente o aluno acha que um repertório vocabulário inacessível vai fazer com que a redação desse aluno seja boa. Primeiro foca em organizar a sua introdução, depois foca em trazer palavras diferentes. Tem muito aluno que usa odiernamente, tem muito aluno que usa confito de, faça mister ou outro sim e não faz um texto organizado. Para com isso, o seu corretor do Enem ou do seu vestibular não vai valorizar a sua redação porque o repertório é inacessível, o repertório vocabular, tá? Faça da sua redação um texto que seja entendido por diversos tipos de corretores, tá? Mas antes disso, organize as suas ideias antes de sofisticar esse vocabulário, beleza? Gente, vou descompartilhar aqui a tela e finalizar o vídeo com vocês. Então, na aula de hoje,
nós vimos como se dá a introdução, principalmente a organização, a sua função e o modo de apresentação do repertório sociocultural. Muito obrigado para quem ficou até aqui, tá? E mais uma vez, muito obrigado aos meus alunos do Juntos na Redação que me disponibilizaram esses parágrafos para trazer aqui para vocês e discutir nessa aula. Outra coisa, gente, todos os dias às 8 horas da noite, eu tô trazendo uma live no meu Instagram, @beto_aferreira, pra gente discutir os conceitos e algumas dúvidas remanescentes das aulas de hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá? Esse projeto para mim tá sendo a realização de um sonho, eu tô conseguindo mostrar o que eu conheço de redação para um grande número de pessoas, como eu falei antes, são 1.500 pessoas, eu não esperava por isso e eu fico muito feliz. A motivação desse projeto é justamente disseminar conhecimento e fazer com que as pessoas sejam ajudadas, tá? Então acompanha o grupo de WhatsApp pra gente discutir os conceitos das aulas e acompanha também as nossas lives 8 horas da noite pra gente tirar suas dúvidas, tá? Foi um prazer e amanhã aula de desenvolvimento. Gente, se a aula de hoje é a aula que cria expectativa para o corretor corrigir a sua redação, a aula de amanhã é a aula que concretiza essas expectativas. É a aula que você vai desenvolver o que foi apresentado na introdução. E é uma aula muito importante, porque essa aula de hoje é a que vale mais subjetivamente para o corretor, porque ele se impressiona com a sua redação. Mas a aula que vem é a aula que concretiza essa expectativa e faz com que o seu texto seja profundo, crítico e consiga sustentar o seu ponto de vista apresentado na introdução. Beleza? Muito obrigado e acompanhe a aula que vem.